Pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Karina Moricone, sou coaching de concursos para a Procuradoria do Município, sou coaching jurídica, na verdade, coaching para concursos jurídicos, mas com enfoque em Procuradoria do Município. Eu sou certificada pela Sociedade Brasileira de Coaching, eu sou certificada como Professional, Personal e Leader Coaching pela Sociedade Brasileira, que foi uma das primeiras a vir aí para o país, justamente para ter ali uma regulação da carreira, fazer um treinamento por metodologia, por estratégia, por técnica efetivamente aí de aprendizagem, e em cima disso eu construí toda aí a minha história com os alunos dentro do concurso de procuradoria, e claro, sempre trazendo aí a minha experiência, a experiência dos alunos, que eu já tive aí, graças a Deus, a dádiva, né, e o presente de poder participar e de poder aprová-los acima de tudo. Eu sou ex-procuradora de paraestatal, eu passei aí em vários concursos de procuradoria, 5 convocadas para 5 deles aí convocada para posse, 3 como procuradora de município, 1 como procuradora geral, nesse caso era um cargo de procurador geral, que é um pouquinho mais raro, e 2 como procuradora legislativa, mas acabei ficando aí na paraestatal por bastante tempo, porque a gente estava aí dentro, né, eu estava dentro de uma capital, financeiramente não compensava a troca, e dentro dessa realidade segui carreira, portanto, dentro dessa dinâmica. Mas em 2015, quando o coaching já tinha uma dimensão bem positiva, eu acabei optando por ficar exclusivamente aí na área acadêmica, que é o meu grande prazer, e venho auxiliando meus alunos desde então de forma absolutamente exclusiva. Pois bem, a live de hoje eu já tinha até feito no meu perfil, que é a live sobre coronavírus e concurso de procuradoria do município, mas muita gente pediu aí um repeteco, Amo Direito inclusive tinha visto a minha live no meu canal, acabou rolando o convite para vir fazer no canal deles, e aqui estou, portanto, para a gente trabalhar aí sobre todas as intempéries, tudo que assola aí a cabeça dos concurseiros dentro do ramo de procuradoria em relação às possibilidades, novidades, tudo que pode ou não acontecer dentro desse mundo de concurso, considerando aí a situação lastimável que a gente está passando no país, que é a situação do coronavírus. Não são poucas as mensagens que eu recebo questionando como que fica aí a carreira da procuradoria, se nesse caso a gente vai ter mais nomeação, se a gente vai ter menos nomeação, então como seria ali o fim, qual seria ali o comportamento das procuradorias em relação ao que está acontecendo. Pois bem, o que eu trouxe na live aí do meu canal e trago novamente aí com muito prazer e agradecimentos, inclusive ao Mark do Amo Direito, pelo carinho e pelo convite acima de tudo. Então, o que trazer aí para vocês em relação a isso? Primeiro que concurso público é um investimento que a gente faz de médio e longo prazo. Não existe estudo para concurso da noite para o dia, tá? Ou do dia para a noite. Quem acha que vai sentar para estudar para concurso e vai passar assim, esquece. Tá? Não é essa a realidade. O estudo, ele realmente precisa ser plantado, é um plantio diário, é um plantio de fato de muito sofrimento, com muito suor, para aí sim a gente conseguir um bom resultado, algo que seja aí competitivo acima de tudo, e quando a gente está falando de procuradoria do município, praticamente primeiro lugar, ok? Então dentro dessa realidade a gente tem que estar com um nível de expertise suficiente para bater um primeiro lugar, e essa é a proposta inclusive que eu tenho com os meus alunos do coaching, uma preparação para bater o primeiro lugar. Dentro dessa dinâmica e por conta do coronavírus, a gente sabe que a questão financeira das unidades federativas vai ficar complicada nesse período, muita gente vem questionando se haverá um impacto negativo em relação aos concursos públicos de procuradoria e como que ficaria aí nessa realidade. Então, um bom parâmetro, eu tô vendo que tem gente até me mandando algumas perguntas, fiquem à vontade para me mandar. Terminando o bate-bola aqui da live, eu respondo a todos os questionamentos que me mandarem, mas trazendo aí um cenário para quem não conhece, que eu tô vendo que tem muita gente que tá aí querendo conhecer um pouquinho da carreira e não tem noção de como
como funciona a dimensão de concurso de procuradoria. Em média, a gente tem em torno de 580 concursos por ano de procurador do município. São concursos de vaga única ou cadastro reserva, ou até 5, 10 vagas, ou seja, varia muito em relação ao tamanho do município em si, mas a gente tem uma dimensão muito boa. 580 concursos por ano é uma dimensão muito positiva, não tenho dúvida. Um beijo aí pro pessoal de Caicó, Rio Grande do Norte, tá mandando mensagem, muito legal. Então, dentro dessa realidade, o concurso para a procuradoria ele virou um achado, justamente por conta da quantidade de oportunidades que abrem todos os anos, e principalmente pelo fato de que ninguém faz faculdade, se forma e fala, eu vou ser procurador. São raras as situações onde isso acontece, normalmente porque já teve contato com a carreira de procuradoria, ou porque estagiou nessa área, ou porque trabalhava de alguma forma interligado com esse setor, mas raramente as pessoas se formam com esse objetivo. Normalmente querem Ministério Público, magistratura, defensoria e ficam ali 5, 6, 7 anos estudando para as carreiras que são carreiras maiores. Esquecem da advocacia pública, que além das carreiras muito top, dentro de uma procuradoria que a gente tem a federal, tem a procuradoria estatal, que com certeza é uma super oportunidade, mas também tem procuradorias municipais, procuradorias que recebem desde R$2.000 até R$40.000. Ou seja, tem um mundo muito grande de oportunidades. E a procuradoria, portanto, é sempre uma boa aposta. Muita gente, inclusive, migra dessas outras carreiras para a procuradoria do município, justamente por conta das oportunidades que ela oferece, justamente pela quantidade e por ser aí um conteúdo mais acessível do que se a gente, conteúdo de prova, tá? Mais acessível do que se a gente comparar com outras carreiras, portanto. Dentro dessa realidade, quando veio o coronavírus, todo mundo assustou, porque no primeiro trimestre aí de 2020, a gente estava com muita procuradoria aberta. Para vocês terem uma ideia, o primeiro trimestre do ano passado, a gente teve 195 concursos abertos no primeiro trimestre. No primeiro trimestre desse ano, nós tivemos 240. Olha só a quantidade que a gente teve aí de provas abertas, tem dentro ali da nossa oferta, acima de tudo. Então tinha ali 50 oportunidades a mais praticamente, representando um acréscimo muito significativo de ofertas, de oportunidades, e dentro disso 2020 era o ano prometido para a procuradoria, e portanto muita gente aí com afinco estudando. Saiu Teresina, saiu Guarujá, no estado de São Paulo, tá para sair agora Belém. A da Paraíba já tinha que ter saído, demorou aí para sair, mas já tinha aí o regulamento divulgado. E oportunidades como Jundiaí, no estado de São Paulo, Santos, que chamou bastante atenção. Santos, a gente está falando aí de uma remuneração média de 20 mil, Guarujá batendo 40, Jundiaí com uma remuneração também bem atraente, bem legal. Ou seja, dentro dessas situações, o 2020 prometia com muita oportunidade aí aberta, e o coronavírus deu uma assustada. Claro, muita gente ficou preocupada aí se realmente seria uma boa, se realmente seria uma aposta, e dentro dessa realidade virou mesmo uma incógnita na cabeça de todo mundo, fora aí os boatos de provavelmente não vai ter mais concurso, será que não vai ter mais oportunidade aí o restante do ano, como que fica aí com procuradorias. E é por isso que eu tô aqui hoje com vocês, para justamente dar um parâmetro em relação a isso. Então vamos lá, concurso de procuradoria, acima de tudo, é um concurso bastante diferenciado, e até trazendo uma resposta aqui de um seguidor, que é a Carolina Izumi, perguntando o que faz um procurador municipal. E isso está totalmente linkado justamente com o que eu tô para dizer aqui. O concurso de procuradoria, ele não vai ter uma baixa ou um nível zero de oportunidade, porque a atividade de um procurador municipal, ela é tão grande em termos da movimentação ali do município, que não tem como você ficar sem esse profissional. Portanto, as procuradorias que de fato
fato precisam de um procurador e que estão abrindo edital aí para contratação, vão continuar abrindo, e isso vai continuar tendo oportunidade. Um procurador municipal, ele dá o respaldo para absolutamente tudo. Ele cuida das contratações diretas dentro, por exemplo, desses valores que estão sendo recebidos pela União Federal, justamente para conseguir dar suporte para a criação de hospitais e atendimentos ali temporários. Ele é responsável por emitir o parecer, por exemplo, a gente viu infelizmente a situação que está acontecendo no Amazonas, vamos empilhar agora os corpos, não, agora vamos fazer o cemitério vertical, pode, não pode, tudo isso a Procuradoria dá respaldo. Tem gente que me liga depois de ter passado e fala, professor, eu tô tendo que cuidar de coisa de cemitério. Eu falo, sim, e vai cuidar mesmo, porque a gente dá respaldo para absolutamente tudo. Posso fazer home office, não posso fazer home office? Tá tendo as escolas municipais podem fazer o atendimento para os alunos por Skype, pode fazer aula digital, não pode? Com certeza pode. Ou seja, dentro dessa situação, tem que analisar o Estatuto da Criança e Adolescente, tem que ver plataforma, ou seja, tudo sai da Procuradoria. Com a situação de coronavírus, toda a dinâmica de tentar administrar essa situação acaba passando na mão dos procuradores para trazer um mínimo de sustentação jurídica para aquilo que está sendo proposto. Seja um problema infeliz, como está acontecendo infelizmente no Amazonas, e muita proteção, muita bênção a todos nós, mas principalmente ao pessoal de lá, sendo aí uma questão, por exemplo, de cemitério, seja uma questão de uma contratação de leito, uma contratação de máscara, de ventilador, não importa. Ou seja, o procurador ele atua absolutamente em todos os lados aí do município. Dentro disso é muito, muito importante. A partir disso, vamos lá, dentro dessa dinâmica, o que acontece? A gente está tendo que administrar absolutamente tudo, decreto de calamidade pública, se o município pode fechar, se o município pode deixar aberto, se pode restringir estabelecimento comercial de funcionar, se não pode, se tem que observar o decreto estadual, se tem que observar o que o município tem de interesse, não interessa, né? Tudo vai passar na mão do procurador. E não bastasse, os prazos judiciais vão voltar. Querendo ou não querendo, a justiça está se adaptando a essa realidade de home office e com certeza vai trazer ali o andamento dos prazos processuais, retomando aí a sua atividade regularmente. E como que vai ficar a dinâmica da Procuradoria se ela não tiver justamente suporte para dar? Se o procurador que está lotado ali já tiver absolutamente com a corda no pescoço de atividade, a hora que os prazos voltarem, a gente vai ter uma dinâmica muito, muito pior. Ou seja, aquelas procuradorias que realmente não conseguem administrar com o suporte que tem, que precisam de fato de mais procuradores, vão continuar abrindo, que é o que de fato tem acontecido com editais sendo divulgados nesse período de pandemia. A gente está com 60 editais abertos para inscrição. Quem tiver interesse, inclusive no meu Instagram, @advcomenta, @advcomenta, tem lá todas as oportunidades que estão abertas, tem lá no destaques tudo que está aberto ali de PGM, dei uma olhadinha, tem mais de 60 vagas abertas. Dentro dessa oportunidade, imaginem, eu preciso do procurador, eu preciso de alguém me auxiliando nesse momento de dificuldade. Os prazos vão voltar, ou seja, automaticamente a gente tem aí a necessidade de novas contratações, como foi o caso, por exemplo, da Prefeitura de Diadema, Estado de São Paulo, que abriu aí oportunidade para procurador, ok? E aí, dentro dessa realidade, o que eu digo para vocês? Muita gente estuda para a Procuradoria e começou a ficar em pânico em relação a essa questão de continuar tendo concurso ou não, e o que eu posso dizer para vocês é em relação à prática. Precisa-se de procurador, a dinâmica das procuradorias ela está muito mais pesada, a necessidade da atividade está muito mais pesado, e isso com certeza faz com que de fato a gente tenha a necessidade de contratar profissionais. Mas eu alerto vocês que a gente tem duas situações que devemos considerar. A primeira delas é a contratação
necessária, onde você não consegue dar conta com o corpo funcional que você tem, você precisa aumentar o número de procuradores, e a segunda, onde na verdade a contratação era muito mais por uma questão, mais uma questão de idealização, ou seja, você tem o número de procuradores necessários dentro da tua prefeitura ou da tua câmara, só que dentro desse cenário, na prática, você tem algumas pessoas que, digamos que você tenha 2 procuradores, um deles tá fazendo, digamos que 8 horas por dia, o outro também 8 horas por dia, só que a demanda está aumentando e cada um deles acaba fazendo 2 horas extras por dia, mais ou menos todos os dias. Digamos que eles façam aí 10 horas por dia, um exemplo. Então, os 2 estão fazendo 10 horas por dia. Se um deles faltar, eu só fico com um. E se ele estava precisando fazer em 10 horas, ele vai ter que fazer 20 para conseguir dar conta de tudo? É absolutamente impossível. Dentro dessa realidade, eu preciso efetivamente de um procurador. Agora, digamos que eu tenho 2 procuradores, os 2 cumprem 8 horas, raramente fazem hora extra, ou seja, o quantitativo de 2 é mais do que suficiente, mas se um faltar, ou quando ele entra de férias, o outro não consegue dar conta. Nesse caso, eu precisaria de 3 como uma idealização. No primeiro exemplo, uma necessidade, os concursos vão acabar acontecendo. Neste cenário de idealização, aí provavelmente o cinto vai ser um pouquinho mais ajustado, justamente por conta mesmo da própria realidade em si. Mas dentro da necessidade, com certeza os concursos continuarão acontecendo, então acalmem vossos corações acima de tudo, ok? Dentro aí da dinâmica agora de concurso de procurador do município, muita gente tem, dos concursos abertos para procurador do município, muita gente tem me perguntado em relação às previsões de prova, até porque esses municípios que têm aberto agora oportunidade, eles estão fazendo sem data prevista para a prova ou jogando a data um pouquinho mais para frente. Qual é a minha percepção de cenário, ok? Então vamos lá, dentro dessa realidade, municípios pequenos que dá mais ou menos aí um número de inscritos em torno de 150 a 300 inscritos, provavelmente as provas retornem aí em torno do mês de junho a julho em alguns estados e outros que estão um pouquinho mais complicados em relação ao corona, volte aí em torno de julho, agosto, ok? Isso pensando num número de concorrência como esse. Nos concursos onde o número de concorrência é maior, ou seja, mais de 1.000 candidatos, que são essas oportunidades de mais de 10 mil, mais de 15 mil reais, a gente está falando de entre 1.000 a 4.000 candidatos, aí provavelmente as provas vão ficar um pouquinho mais para frente, e aí a minha aposta seria em torno de outubro, tá? Então seria setembro, outubro para retomada desses concursos, que é a minha aposta, por exemplo, para concursos como Guarujá e Santos, tá? Então seria ali a minha aposta de retomada. Esses que estão fazendo a publicação sem data definida, na verdade a prefeitura está sinalizando para vocês, eu preciso de procurador, ok? Eu preciso de alguém que esteja aqui me ajudando e dando respaldo para as minhas decisões. Mas eu não consigo ainda definir uma data, justamente pelo fato de que a gente não sabe quando o corona vai dar uma acalmada. Então essas prefeituras, como a de Diadema, por exemplo, que não definiu data de prova, na verdade elas estão sendo muito claras, muito transparentes, no sentido efetivamente de trazer aí pra gente uma realidade de que é a imprevisibilidade, que está acontecendo com absolutamente todo mundo. Dentro disso, dentro dessa dinâmica, com certeza aí a gente tem que considerar que eles estão sendo transparentes e não como um incômodo acima, dentro ali da nossa perspectiva. Aqueles que estão já prevendo prova para junho e julho, isso normalmente a gente está vendo no estado de São Paulo, estão tendo uma dimensão dentro de uma realidade onde de fato a gente identifica uma questão ali de administração, de dimensionamento hospitalar um pouquinho mais tranquila, apesar de ser o estado com maior número ali de infectados. Dentro dessa realidade, a gente de fato consegue fazer uma previsão de retomada um pouquinho mais célere, né? Uma retomada um pouquinho mais tranquila. Claro que a retomada de concurso, certamente ela vai vir com um novo comportamento, ou
seja, dentro de uma dinâmica ali de utilização de máscara, álcool em gel individual, ou seja, vai ser obrigatória aí a apresentação em sala de aula nesses formatos. Não dá para você encher uma sala de aula para fazer concurso com muita gente. Se antes você fazia uma sala com 30 pessoas, 40 pessoas, tem que ser no máximo com 20 pessoas, muito espaçado, quanto muito com 10 pessoas, ou seja, dentro de uma situação que seja possível. Por isso que a minha aposta aí dessas oportunidades, que seriam em junho, julho, é realmente num cenário onde a gente identifique também essas modificações de comportamento, não só de vestimento da gente, mas em relação aí à questão da forma de estruturar a própria sala de aula acima de tudo, ok? Então essa aí também é um toque. A mesma coisa valendo para os concursos que estão suspensos, tá? Então todos os concursos que estão suspensos, é importante que vocês também tenham essa dimensão. Concursos grandes, minha aposta aí é setembro, outubro, e concursos menores de até 300 inscritos, junho e julho a gente está efetivamente retomando. Tudo bem? Certinho? Então, dentro aí da minha perspectiva, o concurso de procurador ele não vai parar, é uma realidade que a gente tem, inclusive a gente tem uma realidade não só em PGM, mas também em PGE. O Ítalo Cisneros, que é PGE, também colega aí de profissão, coach também atuante em procuradoria, comentou, falou, olha, aqui na PGE tá absolutamente necessário, porque de fato a gente precisa mesmo de muita gente ajudando, de muita gente aí fazendo troca conosco, porque a demanda está muito, muito grande, ok? Então essas são as minhas impressões em relação ao coronavírus e o futuro das procuradorias. Então, na minha concepção, as coisas vão continuar acontecendo, as provas vão continuar acontecendo, o que está suspenso, o que ainda vem por vir, vem aí com o edital, de fato, sendo publicado, mostrando para vocês de, olha, a gente efetivamente está precisando, e além disso, mostrando que vai acontecer a prova, e aí nos meses, provavelmente de junho e julho, muitos têm, de fato, trazido essa indicação já no edital, e outros mais transparentes, ou mais, vamos colocar mais pé no chão, mais realistas, sem prova nenhuma, justamente só para indicar a necessidade, mas vão aguardar, de fato, as coisas acalmarem. Muita gente perguntou para mim, professora, e rescisão de contrato com banca examinadora por conta aí de caso fortuito e força maior, como ficaria? Não é muito mais fácil simplesmente rescindir o contrato e deixar isso para depois, deixar isso para o ano que vem? Primeiro que se eu estou dizendo para vocês que a demanda é necessária, ou seja, o procurador do município ele é de fato necessário para aquele local e que o município está necessitando, a gente não teria nem que cogitar isso. Mas ainda que a gente cogitasse, lembra vocês que na lei de licitação é previsto que no caso de rescisão, por caso fortuito ou força maior, o contratado tem direito à indenização por perdas e danos, ok? Desde que devidamente comprovado, além do fato dos custos de mobilização. Muita gente estava com prova já para ser feita no próximo domingo, foi cancelado em cima da hora, como, se eu não me engano, aconteceu com São Gonçalo, como aconteceu com Suzano, ou seja, muitas oportunidades tiveram ali o cancelamento de forma abrupta, até para preservar todos os funcionários e concurseiros, e dentro dessa realidade vão executar essa prova, esse concurso em outras datas, e a prefeitura não vai pagar uma perdas e danos, não vai pagar uma indenização sem ter o mais importante, que é o concurso em si. Para vocês terem uma ideia, uma conta média, até isso por cima, tá? A VUNESP, por concurso, por cargo, ela chega a cobrar em torno de R$50 mil o concurso por cargo de ensino superior. É R$50 mil um único concurso. Então você imagina, é uma grana realmente considerável para simplesmente você indenizar a parte contrária sem qualquer tipo de prestação de serviço. Quem que vai justificar isso? Né? Se você souber administrar e de fato trazer uma dinâmica de organização para a realização da tua prova, tem como você
atingir os seus objetivos sem que haja aí qualquer tipo de prejuízo para a municipalidade. E, acima de tudo, com o fato de que precisa do procurador na atividade. Tudo bem? Então, dentro dessas trocas, essas são as minhas observações. Vou passar aqui para a pergunta do pessoal, vou deixar livre, tá? Então, fiquem à vontade. O tema é sobre coronavírus e concurso de procuradoria, mas o que eu puder ajudar vocês aí nesse time, seja em relação a dificuldades que vocês estejam sentindo no formato do estudo, fiquem à vontade para perguntar. Eu vou responder um pouquinho, depois eu fecho com algumas considerações até em relação ao que a gente está vivendo e como a gente tem que se comportar diante disso, tá? Então, vou voltar lá no comecinho para ver todas as mensagens. Então, deixa eu ver a primeira mensagem aqui que fizeram para mim, a pergunta, vamos lá. Um beijo aí para Isa, que está sempre presente. Um beijo para o Cássio também, em relação ao currículo. A gente não precisa falar a minha idade, o currículo foi construído ao longo de muitos anos. Os cabelos brancos não deixam enganar. O Daniel Soares parabenizando pelo trabalho, eu que agradeço sempre pelo carinho de vocês. A Ju perguntou o seguinte: minha sobrinha tá com um problema na escola dela também, dão um desconto porque ela tá tendo aula online, mas a escola diz que a minha irmã tem que devolver. Você vê que é uma dinâmica que realmente você sempre tem a necessidade de um retorno jurídico. Então você pensa, se isso está acontecendo na iniciativa privada, com certeza na pública também o respaldo precisa. E aí a atividade da Procuradoria do município sempre muito, muito importante, e também os prefeitos vão precisar desse respaldo. O José Lima perguntou o seguinte: sou advogado, financeiro, estou acomodado, mas sonho com concurso. Só que eu nunca estudei para concurso. O que fazer? Levantar, arregaçar as mangas e estudar, não tenho nem dúvida, né, José? Essa tá fácil. Não tem nem o que discutir. Se você sabe que financeiramente você acabou se acomodando, mas o concurso público é o que você deseja, simplesmente arregaça a manga e manda ver. Começa estudando por legislação seca, questão e jurisprudência, que é a tríade necessária para qualquer aprovação. Estude com estratégia, tenha rotina um pouquinho por todos os dias, não precisa ser uma rotina muito intensa. Semana passada a gente fez uma live com uma aluna minha, a Késia, que foi aprovada, que inclusive tem uma live semana que vem no meu Instagram, no @dvcomenta, com o mesmo objeto, que é a live com aprovados. Os aprovados aí no meu coach cedem um pouquinho do tempo deles para tirar dúvida do pessoal, falar um pouquinho da trajetória. Na semana passada foi com a Késia. Inclusive a minha internet é a mesma do Jair Bolsonaro, teve muito problema na hora de transmitir. Mas é só a internet que a gente tem em comum, porque o pensamento é bem diferente em relação a muita coisa. Mas o que aconteceu é que a gente acabou tendo que gravar, fez a live ali um pouquinho, acabou improvisando, mas deu muito problema de conexão, a gente acabou fazendo a gravação depois e disponibilizei o link para o pessoal. Uma live muito legal. A Késia tinha uma dinâmica de estudo de 3 horas diárias. Ela trabalhava inclusive em escritório de advocacia. Escritório de advocacia a gente sabe que suga pra caramba. E ela tinha uma troca de estudo muito positiva. Estudava 3 horas por dia de segunda a sexta. No final de semana ela fazia 4 horas no sábado, 5 horas no domingo, ou trocado, eu não lembro bem, mas na semana era isso. E com muito suor, muito custo, ela conseguia ir administrando o cronograma dela. Sempre montei os estudos dela com base, claro, naquilo que mais cai em procuradoria. Para isso, um coach é contratado, para que a gente consiga estabelecer um estudo estratégico. Foi como ela conseguiu efetivamente entregar. E, claro, acabou conseguindo aí bater o resultado esperado num tempo muito bom. Ela passou com 7 meses de estudo e teve um resultado excelente. Hoje é procuradora de Câmara Legislativa. Então, muito legal. Portanto, se você tem interesse de estudar para concurso, o que eu digo para você é: arregace as mangas, comece a estudar. Se você puder só 1 hora por dia, não tem problema. Depois aumente um pouquinho para 2. Se você conseguir chegar em 3, tá ótimo, tá? A importância, muita gente me pergunta: professora, preciso estudar 10 horas, 8 horas? O que vocês precisam é estudar com qualidade, tá? Estudem com qualidade acima de tudo. O número de horas não é indicativo de aprovação. O que é indicativo de aprovação é qualidade e constância. Não adianta você estudar hoje 5 horas, amanhã estudar nada. Tem que ter constância. Um pouquinho de todo dia sempre é muito importante. E como eu disse, lei seca, questão, jurisprudência, tá? Manda ver, José Lima, com certeza é sucesso. Vamos lá. O José comentou que tem receio de não dar como estudar, já trouxe tanto
a experiência da minha aluna para auxiliar. Já mandei beijo para Cacó, mando beijo, portanto, para agora Aracaju, Sergipe, João Câmara, do Rio Grande do Norte, Muzambingo, Minas Gerais. Muito legal. Obrigada, gente, pelo carinho, viu? Um beijo também para Belém do Pará. O time Procuradorias aí, com certeza, sempre muito bom. Já respondi como que faz aí um procurador municipal. Da Isa já respondi. Um beijo para Limoeiro. Vamos lá. Mas tem procurador que não é concursado. Pois é, aqui essa é a observação do Moredo. Isso, inclusive, é uma briga danada, porque o Ministério Público fica super em cima das procuradorias municipais, porque muita procuradoria acabava sempre trazendo um indicado, alguém comissionado. Isso é uma briga, sim, imensa. Todo prefeito tem o seu assessor jurídico sabe assim, para levar ali como chaveiro. E acabava que os concursos de procuradoria não eram abertos. O Ministério Público começou a ficar em cima disso. Até alguns estados tiveram uma movimentação muito grande. O MPE teve uma movimentação muito grande em torno ali dos municípios, e muitos acabaram sendo obrigados a assinar um termo de ajuste de conduta para que não fosse proposta uma ação civil pública. Então foi aberto um inquérito para identificar aí essa questão. Assinaram um termo de ajuste de conduta para não precisar ir para a ACP, com aí a responsabilidade de fazer a contratação de concurso público, a contratação de procurador via concurso público, porque você manter sempre a atividade necessária, mas suprida por comissionados, é inconstitucional e está absolutamente irregular, tá? Então, dentro dessa realidade, realmente o concurso é necessário. Se isso acontece no município que vocês conhecem, denunciem para o Ministério Público, ele está ali justamente para fazer esse tipo de fiscalização, e de fato aí a gente tem essa presença muito forte do MP nesse sentido. Eu sei que o Rio de Janeiro abriu bastante oportunidade, comparado inclusive com o que fazia antigamente. Ele praticamente não abria, e o fez em decorrência mesmo da atuação do MP, e o mesmo acontecendo para outros estados. Tem estados que são muito bons, estado de São Paulo e Minas Gerais são os estados que mais abrem. O Sul tem sido muito forte também, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul, tem aberto bastante oportunidade. E aí um pouquinho mais tímido vem a região Nordeste e a região Centro-Oeste. Então, se vocês veem essa realidade no município de vocês, denunciem ao MP. Vocês não precisam denunciar indicando aí o nome de vocês, nem nada nesse sentido. Façam um e-mail que não é possível, que não seja pessoal, que não tenha nenhuma identificação, e passem aí as informações para o MP, dizendo que no município não existe concurso há 10 mil anos, que isso tem que ser modificado. É a gente, enquanto cidadão, que faz a fiscalização também e manda para quem de direito para que eles tomem as providências necessárias. O concurso tem que rolar, tá bom? Vamos lá. O Hélio dizendo que não se decide nada sem o respaldo jurídico, é exatamente isso, né? Então, de fato, a gente precisa dos procuradores para que isso caminhe. A Carolina perguntando: ainda tem algum concurso da área jurídica ou não que tem direito à estabilidade? A reforma administrativa, a gente está ainda dentro dessa discussão, mas todo o cenário ali da sua discussão de estabilidade vem aí batendo em relação às propostas que foram apresentadas, mas nenhuma delas descarta a estabilidade 100%. A gente tem uma proposta veio no sentido de adquirir a estabilidade após 10 anos, outras nem tanto. O que eu vou trazer aqui de informação para vocês, e fazendo uma comparação com o que a gente vê na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. Caixa Econômica e Banco do Brasil são empregos públicos, ou seja, regidos pela CLT, que você vê o desligamento aí dos seus funcionários nunca, né? Só acontece na aposentadoria. Não se manda embora, porque ainda que você não tenha a estabilidade, você não pode simplesmente mandar embora porque você não foi com a cara da pessoa. Tem que ter um processo administrativo com direito de contraditório e ampla defesa justificado para que aquele funcionário seja desligado.
Isso, inclusive, é uma questão que eu questiono muito, porque discutiu-se muito em relação à estabilidade, essa proposta do presidente para modificar isso, mas a questão isso já existe hoje, que é a avaliação de desempenho. Ele não tem que estar alterando legislação para falar de estabilidade, ele tem que fazer uma regulamentação, e ele não Congresso Nacional, mas politicamente fazer essa costura para que isso saia, ou então propor nesse sentido, para que a avaliação de desempenho seja efetivamente concretizada de maneira mais assintosa, de forma mais presente, ou com uma regularidade prevista em legislação, e aquelas pessoas que não estão atendendo ali a atividade, não estão exercendo a função de maneira adequada, sejam retiradas do serviço público. A avaliação de desempenho é prevista constitucionalmente, sempre foi, né? E dentro da prerrogativa dele privativa, em relação ao que pertine ao Poder Executivo, que faça o que deve ser feito, não tem que ficar alterando a administração e fazendo reforma administrativa em relação à estabilidade, sendo que a avaliação de desempenho sempre existiu. Não tem sentido isso. Então fica mesmo até uma crítica em relação a isso, mas voltando aí à questão da concepção, ainda que haja a extinção, que é um absurdo, é uma abominação, ainda que haja essa extinção, é a proposta que realmente ela seja atingida aos 10 anos, mas para você desligar uma pessoa que foi contratada via concurso público de provas e provas de títulos, como dispõe a Constituição Federal, não pode haver o desligamento imotivado. O processo administrativo disciplinar, ele tem que ser observado com o contraditório ampla defesa, conforme o artigo 5º. E, a exemplo do que a gente vê em Caixa Econômica e Banco do Brasil, ninguém é mandado embora nunca, tá? Então, não resvalem nisso. Concurso público, se é do interesse, manda ver. Muita gente, inclusive, veio falar, até por conta da questão do coronavírus, falou, professora, eu fiquei mais insegura por ser advogada de escritório ou por ter o meu escritório autônomo, e tô me sentindo realmente ali no fogo cruzado e tô com medo de perder ali o meu sustento. No concurso público isso não acontece, né? Então, independente de qualquer coisa, ainda que a gente tenha que apertar o cinto para alguma coisa, o concurso público dá essa segurança. Então, quem tem interesse em estudar, manda ver e avaliem, até por conta da pandemia, se não é uma boa oportunidade aí para vocês. Claro que sou absolutamente suspeita, desde os 15 eu queria ser estatutária. Quem diria que, por conta da dimensão aí, graças a Deus, das minhas aulas e do bom resultado que eu tenho com os alunos, consegui aí trabalhar exclusivamente com academia. Se alguém me falasse, professora, você vai exonerar quando você tiver uma dimensão muito boa no serviço que você faz através da docência, eu falaria, vocês são loucos, jamais vou exonerar, e acabei aí precisando sair do serviço público porque eu já tinha um número de alunos muito alto. Então, dentro dessa dinâmica, se vocês contassem para mim, eu diria, vocês são loucos. Mas a questão é que a vida da gente leva para caminhos que a gente muitas vezes não espera. E são caminhos que a gente olha e se identifica e se vê muito feliz. E foi o investimento que eu fiz. Então, claro que eu digo isso, mas sem nenhum tipo de aversão à iniciativa privada, porque, na verdade, eu acabei abrindo mão de um sonho que eu tive eternamente desde os 17, e por isso indico muito a todos, porque eu fui muito feliz no serviço público, fiquei 10 anos em paraestatal, sou apaixonada pela minha função, mas a docência sempre sempre brilhou aí para mim, sempre foi um desejo, tanto que eu tinha interesse de prestar concurso para depois dar aula, e acabou se apresentando para mim de outras formas. Mas eu fui ser coaching sozinha. Não fui ser empregada de ninguém. Talvez se eu fosse funcionária de alguém, eu de fato estaria ali com o coração apertado, como eu vejo muitos alunos dividindo comigo aí esse receio. Então, se vocês têm alguma dúvida, vai estudar, passa para o concurso, porque realmente o concurso de procuradoria é interessante, tem muita oportunidade de fato, e além do mais, considerando aí de que perto de outras carreiras, a procuradoria ela é bem mais acessível, muito mais acessível do que mais, do defensoria, nem se pensa, com gente aprovando aí num tempo super legal, 6 meses, 7 meses, ou seja, um tempo muito bom. Outros demoram um pouquinho mais, cada um tem o seu tempo, não se cobre, mas é um objetivo absolutamente alcançável, né? Então realmente é bem interessante. Vamos lá, professora, eu fui lá tentar entrar no link indicado dos concursos e não consegui. Me chama depois inbox no meu Insta, @advcomenta, que eu mando para você, tá bom?
Tem o problema da retomada dos voos e ocupação de hotel, o Hélio falando. Realmente, com as procuradorias retomando as atividades, de fato a gente vai ter mesmo uma dinâmica para quem vem de outros estados um pouquinho mais difícil aí na parte da locomoção, não tenho dúvida, tá? Galera perguntando minha página, a Isa aqui já respondeu, muito legal. Alguns depoimentos falando que Maringá aqui foi assim. Vamos lá, sobre mensalidade de faculdade, eles deverão rever o valor das mensalidades nessa crise de corona, sendo que está sem aula presencial. Bom, vamos lá, em relação a como está sendo a dinâmica do mercado, isso realmente vai ser uma novidade para muita gente, inclusive para o próprio Poder Judiciário, de como administrar, né? É claro que se você não está usufruindo do serviço, isso vai ter que ser questionável, mas se as aulas estão acontecendo ainda aqui online, não daria de qualquer forma para você simplesmente ter uma redução, porque a aula está sendo dada. Mas acho que tudo vai ser muito conversado. As próprias instituições educacionais vão rever mesmo a postura e a posição delas, até porque é um momento difícil para todo mundo, então acredito que haja aí uma sensibilização, mas uma obrigatoriedade aí eu acho mais complicado. Mas também como vai se comportar o judiciário é muito incerto de fato, mas direito a reduzir, isso não, tá? Vamos lá. Pandemia abre espaço para negociarmos mensalidades escolares. Você vê que o pessoal tá muito aflito aí com isso, né? E com certeza mexe no bolso de muita gente, né? Então, com certeza a negociação vem bem. Segunda prova da OAB pode ser online. A senhora sabe dizer? Acho difícil, tá? A prova, concurso, prova, sim, deu uma ajustadinha na câmera, não sei se ficou melhor, qualquer coisa vocês avisam. Prova da OAB, concurso assim, online, acho muito complicado, tá? É mais fácil esperar passar a pandemia e ter mais concursos num ano do que essa situação, tá? O pessoal parabenizando a Kézia por 7 meses de estudo e passou para procurador, realmente foi muito legal. Oi, Karina, me fala o que você pensa sobre vagas previstas em edital e vagas reais. É comum haver mais vagas do que as anunciadas? Jundiaí, alguma percepção? Bom, vamos lá. A juíza por direito, o perfil do juíza por direito é minha aluna, a Ana. Ana, vamos lá. Que eu acho em relação a Jundiaí? Jundiaí, no último concurso, nomeou até o último classificado. Se eu não me engano, foi até a 25ª colocação. E as vagas abertas para essa oportunidade eram de 5 vagas. Então, normalmente, a gente tem uma nomeação realmente muito maior do que está previsto ali no edital. Isso pensando para as procuradorias intermediárias e para as procuradorias maiores. Para Jundiaí, eu realmente acho que vai nomear sim mais do que as vagas que estão previstas no edital, mas isso considerando o prazo inteiro de validade do concurso. Aqueles que têm validade de 1 ano prorrogáveis por mais 1 ou 2 prorrogáveis por mais 2. Então, dentro do período inteiro, a gente com certeza vai ter aí essa nomeação com mais intensidade, eu não tenho dúvida, tá? O que acontece? Em relação a edital que prevê menos do que realmente necessita, isso a gente faz por uma questão orçamentária. Eu preciso de 8 pessoas, mas o meu orçamento cobre 2 procuradores apenas, 2 pessoas. Eu abro o concurso para 2, a hora que financeiramente for possível, eu faço a nomeação dos demais. Então, isso é uma estratégia interna que se faz para que você simplesmente abra aquilo que você pode bancar, até porque quando você abre uma vaga, gera um direito dos aprovados de serem nomeados e não uma mera expectativa, e a partir disso você vincula a administração. Por isso que a abertura de vaga para cadastro reserva, ela é a dinâmica mais interessante, porque não vincula a administração, ainda que você precise muito, mas você não cria problema com o mandado de segurança para nomeação, isso preserva a administração. É uma sacada que as prefeituras acabam utilizando para isso, tá? Mas na minha percepção, sempre tem sim uma necessidade maior do que o número de vagas aberto, e dentro dessa realidade fica só mesmo a dinâmica orçamentária. Mas a minha aposta para Jundiaí é que, assim como o último concurso, realmente haja mais nomeações. O Rodrigo Fargola também é meu aluno. Rio Grande do Sul vem lançando editais emergenciais para advogado apenas de título. É uma nova tendência? O que acontece?
Na verdade, não é uma tendência, isso já acontecia. Sempre que a gente estiver falando de processo seletivo público, que é a oportunidade aberta somente para cobrir uma necessidade por um período temporário, como acontece, por exemplo, para cobrir licença maternidade, férias, ou, por exemplo, num caso de calamidade pública, dentro dessa dinâmica, é sim possível abrir oportunidades nesse cenário, porque é permitido que assim o faça, criando critérios objetivos de contratação, mas que são aí por um tempo curto, somente para dar um respiro naquela oportunidade. De fato, é sim uma possibilidade. Mas o que acontece, Rô? Não seria a minha aposta. Por quê? Os concursos que abrem somente com um processo seletivo, ele tem um prazo específico que não pode ser ultrapassado, é um prazo mínimo. Se você efetivamente precisa daquela vaga, não vai ser esse período mínimo que vai te dar esse desafogo, tá? E sem até por experiência própria, na paraestatal que eu tava, a gente abriu uma vaga emergencial por conta de uma procuradora ter adoecido, e dentro daquele cenário, a pessoa, a hora que começou a engrenar, ela já estava na época de sair. Então, a gente fez ali um período por 6 meses, que era o período de licença. A hora que a pessoa começou a pegar efetivamente como a administração pública funcionava e já poder andar sozinha, sem ninguém dar ajuda, encerrou o contrato dela. E era uma vaga que a gente, de fato, precisava de mais uma pessoa. Então, para você abrir um período temporário, ele é muito mais pontual e a gente pensa muito mais. Se a necessidade existe, abre-se a vaga e segue assim. Porque o investimento, Rô, e falo isso para todos vocês, mas direcionado ao Rodrigo que fez a pergunta, o investimento em capital humano, que é o investimento no aprendizado, ele é muito caro, ele custa tempo, ele custa o tempo dos outros procuradores, ele custa o tempo do prefeito, do presidente da Câmara, e inclusive o tempo, quando a gente está falando de autarquias e paraestatais, enfim, da diretoria e da presidência. Então, normalmente não compensa, tá? Mas que com certeza a gente vai ver, sim, concursos abertos nesse sentido, tá? Vamos lá, o pessoal dando um toque, boa noite. Advogados públicos podem exercer advocacia privada sem impedimentos? Rafa, o que acontece? Para você saber se você pode continuar exercendo a advocacia privada, você tem que ver no edital e na legislação que rege a carreira, tá? Para que ele impeça a advocacia privada, obrigatoriamente tem que existir um adicional para isso, que é o adicional de exclusividade, tá? Se tiver o pagamento do adicional de exclusividade, realmente pode haver a restrição, tá? Se o adicional de o adicional de exclusividade não tiver sido pago, não há que se falar em restrição, tá? A única coisa é que você não pode, por exemplo, advogar contra o seu próprio ente. Então, se você é procurador do município, você não vai poder processar a prefeitura, não pode processar a Câmara Legislativa em prol de um cliente privado. Isso não vai acontecer. Mas todo o restante muito tranquilo. Beleza? Acho que consegui responder aí. Vamos lá. Oi, professora, você sabe dizer como são as peças práticas de procuradoria? É igual à segunda fase da OAB? É bem parecido, sim, tá? A segunda fase de uma prova de procuradoria é muito, muito próximo. A questão é construir um raciocínio jurídico de procurador. No meu curso de peças, que inclusive eu vou dar a partir de sexta-feira agora, e no coaching que eu faço com atendimento aí para correção de peça individualmente, o que eu construo com os meus alunos é o raciocínio jurídico de procurador, que normalmente falta para o pessoal que sai do OAB, que sai com aquele vício de cursinho de decorar peça. Decorar peça é uma coisa que primeiro traz uma ansiedade tremenda, porque você tem que decorar absolutamente tudo. Se você não decorar tudo, você sente que você não está preparado. Segundo, que à medida que você decora uma peça e você lida com uma situação inusitada, você não sabe como sair dela, e isso só vai te trazer malefícios. Mas acima de tudo, o pensamento de procurador do município ele é um pensamento mais de administração pública, pensando nos interesses do Estado enquanto administração, né?
falando aí Estado, município, União Federal, ele tem que ter um pensamento voltado ali, focado ali para o bem-estar da coletividade. Então o raciocínio é diferente. As peças em si são muito próximas, uma coisa ou outra que vocês provavelmente não têm contato na OAB, pensando aí, né, no todas as possibilidades que a gente tem, mas é bem próximo sim. A questão é só dar uma virada no raciocínio jurídico, que é o que eu construo aí com os meus alunos nos cursos que eu aplico. Vamos lá. Aqui o pessoal ajudando nas respostas, ótimo. Isso que eu falo aqui em casa, isso é a Liliane Cerveira dizendo: meus irmãos são concursados e estão tranquilos, já eu com meu escritório estou bem preocupada. Olha só, você vê que é uma pessoa que abriu o escritório, né? A Liliane abriu o escritório dela, quer dizer, trouxe aí com certeza uma autonomia que é muito benquista, muito feliz ao conquistar, e traz aí muitos benefícios, mas dá uma insegurança à medida que a advocacia acaba mesmo sentindo esse impacto, principalmente quando houve a paralisação do judiciário. Muitos alunos se queixaram para mim de ter uma redução mesmo de recebível em decorrência do judiciário ter travado. Quer dizer, se tivessem os prazos dando sequência, ainda que mantendo os de forma eletrônica e as audiências de forma eletrônica, teria a advocacia se mantido de forma um pouquinho mais tranquila. Foi um impacto muito grande, né? Então isso realmente foi bem negativo. E para quem está concursado, isso é bem tranquilo. Vamos lá. Professora, como saber sobre os honorários quando o portal da transparência só divulga a remuneração? Isso é uma briga tremenda, hein? Foi a advogada underline que me perguntou. Isso é uma discussão muito grande. Tem lugar que realmente não divulga. Inclusive na paraestatal que eu tava, não divulgava. Isso era uma briga tremenda que eu tinha, porque na minha opinião tinha que divulgar, até porque a verba recebida era do governo federal, então tinha sim que divulgar, mas eu fui voto vencido e não publicou aí na transparência. É uma coisa que realmente tem que avaliar. Para vocês terem uma ideia, o que eles faziam na paraestatal que eu tava? Publicava o nome dos funcionários e o cargo dos funcionários. E aí eles colocavam uma tabelazinha de degraus. Então você começava como procurador 1, começava ganhando, por exemplo, R$4.000. Como procurador 10, digamos assim, você terminava ganhando R$12.000. E só, não dizia qual era o cargo de cada um. Dizia, por exemplo, Karina procuradora, mas não dizia se ela era procuradora 1 ou procuradora 10. Não tinha essa informação. Isso é muito ruim. Acho absolutamente lastimável. Vocês imaginam, com o honorário, teve mês que eu tirava 38, 39 mil. Nunca isso foi passado dentro de um portal da transparência. E na minha opinião, isso tem que ser divulgado. Não dá para você deixar restrito isso. Você tem que divulgar para a população, até para que haja fiscalização. Não interessa se são honorários ou não, interessa que o público saiba, até porque isso é dinheiro do governo, isso tem que ser de fato divulgado. Mas infelizmente não é uma prática constante. A dica que eu dou: passem no concurso, entre em contato com a procuradoria. Entrando em contato com a procuradoria, você sendo aprovado, a pessoa dá a informação, tá? Se você não tiver sido aprovado, eles vão te dar uma isolada, porque se não tá no portal da transparência, eles não vão informar. Uma possibilidade em cima disso é mandar uma mensagem para o Tribunal de Contas questionando. Mas a demora na tramitação, você já tá 3 vezes empossada e a informação ainda não chegou, tá? Então vamos ser práticos. Passa no concurso, liga primeiro para você saber como que é a remuneração de lá, e aí você avalia se você se interessa ou não em tomar posse. E atenção para os editais que têm uma remuneração baixa, R$2, R$3.000, porque muitos deles prevêem aí uma remuneração de edital pequena, porque os honorários são interessantes. Tá bom? Então fica aí de dica. O pessoal mandando que tá dizendo que tá aprendendo a estudar comigo, acho sensacional. Em procuradoria já realizaram a contratação de banca examinadora, mas não publicaram o edital ainda. Qual a perspectiva? Será que ainda no primeiro semestre? Se já tem a realização da contratação da banca,
já tá um pouquinho adiantado. Agora, primeiro semestre eu acho difícil, tá? Mas é mais possível que seja começo de segundo semestre, tá? Então não seria a minha aposta no primeiro, não. Concurso de procurador, ter título é diferencial? O título ele vai ajudar ali com um pontinho extra, não é um ponto muito grande, mas com certeza ajuda. Mas não é diferencial. Uma pós séria que se leva aí 1 ano, 1 ano e meio para você concluir, não vale a pena, porque uma pós equivale a uma questão. Então, estuda ali 30 dias a mais, com certeza uma questão você ganha, tá? Então, leva-se dessa forma. É uma pós séria, tem pós aí que você faz em muito menos tempo, aí essas vocês avaliam, mas pós séria mesmo acaba que não compensa. O município que já realizou a contratação, tal, esse aqui eu já respondi. Também já respondi. Quando há 2 questões discursivas, geralmente são sobre quais matérias? Constitucional e administrativo. É a maioria assim, questão de estatística, a grande maioria das questões é em relação a essas 2 disciplinas, constitucional e administrativo. Saindo um pouquinho, em terceiro lugar fica civil e tributário, bem parelho ali em relação a índice de cobrança, e na sequência vem aí questões de processo civil e direito financeiro, tá? Na sequência, direito do trabalho. Seria essa ordem, então as 2 primeiras com certeza administrativo e constitucional, e disparado lá em cima, licitações, tá? Então engulam a lei de licitações, por favor. E aí, o agradecimento do pessoal em relação ao conteúdo. Fico contente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu Instagram é @advcomenta. Mando um beijo grande aí para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Aos meus alunos que estavam presentes aqui, muito obrigada. E ao Amo Direito pelo convite. Sempre um prazer. O que vocês precisarem, contem comigo acima de tudo. Ok? Pessoal perguntando quando é a próxima live. Toda quarta-feira no @advcomenta tem live aí para que vocês tenham um pouquinho de troca comigo. Quando eu não faço por lá, faço por outros canais, e nesse caso hoje fiz no Amo Direito. Foi um convite muito especial, muito maravilhoso. Agradeço a todos vocês, tá? Então toda quarta-feira, quarta que vem, tem live com aprovados. Quem vai tá aí na nossa live é a Camila Moraes. Camila Moraes foi aprovada aí no concurso recentemente, também estará aí conosco. Foi uma pessoa assim que conseguiu alavancar o crescimento ali de estudo muito rápido. Ela conseguiu bater ali o 2º lugar na PGM de Poá, com 88% ali da prova dela. Conseguiu atingir isso em praticamente 1 mês de coaching. Foi muito rápido. Só que pra gente conseguir o 1º lugar, olha só, ela passou em 2º lugar com muito rápido, com um tempo muito enxuto, de forma muito rápida. Até ela conseguir bater o 1º lugar, a gente pastou. Não foi tão rápido assim. Então você vê que a gente dá aquele susto, fala, meu Deus, nossa, vai ser super rápido, mas concurso no fim é teste de paciência, é teste de resistência, de resiliência acima de tudo. E uma mensagem que eu deixo a vocês em relação ao corona e o que a gente está passando hoje é: tenham fé. Acima de tudo, tenham fé, tá? Se a gente acredita em Deus, se a gente tem ali a consciência de que tem alguém orando, protegendo toda a humanidade, e a gente orando por essa proteção, não é possível que, de fato, as coisas não se resolvam. Então, façamos a nossa parte, nos cuidemos, oremos como se tudo dependesse de Deus, e se Deus quiser, tudo vai melhorar, mas façamos ali a nossa proteção como se tudo dependesse de nós. Tudo bem? Espero que vocês fiquem bem. Para os ateus aí, não entrem em pânico, por favor. A chance de viver e de morrer é 50% para todo mundo. Respeitem o isolamento. Então não entrem aí nesse colapso. Por favor, fiquem nas suas casas. E acima de tudo, agora de coaching, não só de coaching de curso, mas como personal e life coach que sou, digo a vocês: limitem as informações que vocês recebem. Para de ouvir desgraça o tempo inteiro, porque isso não ajuda. Mantenham-se positivos, façam leituras boas para o corpo e para a mente, acima de tudo. Cuidem. Se cuidar é ficar em casa e não se expor, mas se cuidar também é cuidar da mente, ok? Quem está conseguindo manter os estudos de forma positiva, mantenha-os, porque isso é também uma forma de proteção mental, acima de tudo. Se cuidem, tá bom?
Um beijo grande para vocês. Quem tá perguntando do meu Instagram, novamente, é @advcomenta. Vejo vocês lá. Até quarta que vem. Tudo de bom. Até mais. Tchau.